Fala pessoal, Felipe na área novamente. Vamos dando continuidade aqui ao nosso curso sobre inovação florestal. Primeiro fazendo um overview do que a gente já viu, falamos sobre inovação florestal, contextualizamos o setor florestal, falamos como que são algumas metodologias, alguns tipos de inovação e nas áreas onde se aplica. Nos últimos módulos falamos sobre apresentação de pitching, como criar uma apresentação eficaz. E nesse módulo que a gente está, o módulo 5, falamos sobre metodologias ágeis, como aplicar, falamos sobre ferramentas e técnicas, falamos sobre Scrum, falamos sobre Kanban, falamos sobre Extreme, falamos sobre 5S. Então, assim, várias ferramentas, mais uma parte teórica, né, que foi a última aula que a gente viu. E a ideia dessa aula agora é trazer uma parte aqui totalmente prática, né, de como fazer a implementação, né, uma aula mais hands-on, de como criar a metodologia e como colocar ela de forma mais efetiva na sua empresa ou na sua aplicação no seu dia a dia. E nessa aula aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a ferramenta do Kanban, ferramenta essa que a gente viu nas últimas aulas de uma forma mais teórica, que é muito mais um quadro de observação, uma ferramenta bastante difundida, bastante utilizada dentro das metodologias ágeis. E aqui eu vou aplicar para vocês como que a gente consegue fazer essa aplicação, tanto de uma forma analógica, né, sem a utilização de ferramentas digitais como celulares, tablets, televisões, e no segundo momento já explicar que existem alguns aplicativos, algumas ferramentas elas gratuitas, que também você consegue fazer essa gestão das atividades, introduzir a metodologia ágil no seu dia a dia, seja ela na empresa, seja também no seu cotidiano, nas suas atividades diárias. Então aqui, pessoal, é mais a título de exemplificar como que funciona a ferramenta, algo muito simples, algo que eu preparei aqui para vocês, que é nada mais do que um quadro de gestão à vista, onde a gente coloca principalmente as atividades, né, as etapas que as atividades estão, e isso fica aqui de uma forma genérica, né? A gente fala na vista de todos os colaboradores ou das pessoas, das atividades que você tem que seguir. Então aqui a gente tem as 3 fases, que é o padrão do Kanban, como ele começou, mas aqui no segundo momento eu vou mostrar que a gente pode estratificar os status das atividades de diversas formas. Aqui a gente tem as tarefas, né? Aqui são os cards, principalmente uma parte visual. O Kanban é muito visual, a questão do quadro fica bem definido e fala sobre os status que as atividades têm que ser feitas, assim como as prioridades que têm que ser executadas. Então a gente tem aqui o to do, que são as atividades a serem feitas. A gente tem a etapa do meio, que é o in progress, que são as atividades que estão sendo feitas no momento, e aqui as atividades concluídas, que é o done. Então o Kanban, na sua essência, são essas 3 etapas. E aqui logo abaixo, aqui não precisa preocupar, pessoal, o que está sendo escrito é mais para ilustrar, são as atividades que têm que ser feitas. Então, de acordo com o colaborador, cada cardzinho vai ter um responsável e vai ter a descrição da atividade que ela tem que ser feita. Então, de acordo com o que o gestor ou líder faz sobre a relação das atividades a serem feitas, todo dia, diariamente, pode ser em 2 turnos, assim que o colaborador entra na empresa e depois do almoço, ele consegue fazer a atualização desse Kanban. Então ele sabe qual atividade ele tem que priorizar, principalmente quanto a isso, e de acordo com o que ele vai fazendo as atividades, ele vai trocando o cartão de local. Então isso é possível ver o gestor dele saber qual atividade ele fez, qual atividade ele está trabalhando, e muitas vezes ele consegue ir andando com a sua atividade de acordo com que a atividade vai sendo feita. Então ele consegue colocar vários tipos de atuação de acordo com a mudança do status, onde o gestor e também o colaborador fica uma forma muito clara. Então aqui diariamente, né, como eu falei, 2 vezes por turno, algumas vezes pode ser mais vezes, a gente consegue ver o status da atividade, a gente consegue quem está fazendo e o que está sendo feito, de uma forma muito clara, de uma forma muito visual. Aqui, pessoal, nesse card aqui, eu vou mais ilustrar para vocês. Quando a gente estiver na prática mais no computador, como vai ser ao longo dessa aula, a gente vai ver. Mas são algumas informações, que é o responsável pelaquela atividade, o contato dela, muitas vezes telefone ou e-mail, caso alguém precise entrar em contato com ela, qual é a atividade que ela está sendo feita e principalmente o prazo que ela tem que ser entregue. De acordo com o que a gente vai andando com o cartão, o próprio colaborador ele pode fazer essa gestão de ir trocando as atividades também de status. Então, esse reporte, né, isso acontece diariamente. Então, o que é mais importante, né? Tem um quadro à vista, igual a gente está utilizando uma parede, mas pode ser uma lousa, pode comprar um banner, pode ser entre outras coisas, onde a gente tem que definir o estágio das atividades. Então, aqui a gente está falando de 3 estágios, mas pode ter 5, pode ter 6. Eu vou trazer um exemplo mais na frente. E aqui quais as etapas.
a gente escrever nas reuniões mensais, principalmente nas segundas-feiras, logo pela manhã, aquela reunião diária, e você descreve as atividades da semana, que vai ser o sprint, né, que a gente vai fazer na semana, coloca todas as atividades aqui, que são as atividades a fazer, e de acordo com a priorização do gestor, ele vai trazendo as atividades e vai fazendo a gestão da equipe de uma forma mais visual, de uma forma mais gestão à vista. E aqui o colaborador também, ele pode priorizar as atividades que o gestor julga ser mais importante, além de dar o feedback, além de reportar ao gestor sempre que ele terminar uma atividade ou não, ele vai trocando os cards de posição, e aí a ideia é que no final do ciclo, né, das atividades, no final de todo o projeto de inovação, como a gente vem citando no curso, todas essas atividades elas estejam no cartão aqui relacionado às atividades concluídas. Então aqui seria a finalização do projeto. Então, pessoal, essa aqui é um primeiro contexto, onde a gente tem 3 status. Eu vou trazer um exemplo aqui logo em seguida de uma questão que tem mais status, mas a aplicação em si é basicamente dessa forma. E se vocês verem, é uma forma muito simples, uma forma muito tranquila de fazer, um custo de investimento praticamente muito barato e muito bem aplicável, funciona na prática, é uma ferramenta simples, mas que traz aí uma gestão do conhecimento, a gestão da informação e principalmente a gestão do projeto, a gestão da inovação de uma forma muito mais completa. As atividades do projeto, sejam elas de acordo com a característica do seu projeto ou da sua atividade. Aqui eu trago um exemplo para vocês que é relacionado aqui a um time de vendas, principalmente, onde a gente estratificou as atividades aqui em 5 etapas, diferente do Kanban tradicional, são algumas variações que você pode aplicar de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua atividade diária, tanto na sua empresa quanto no seu dia a dia. Aqui a gente trabalhou com 5 etapas, que é a etapa, como falei, de vendas. Então a gente tem a etapa de contato inicial, envio da proposta técnica, etapa de negociação, etapa de envio de contrato e assinatura e o pós-venda. Então aqui, pessoal, a gente detalha também uma plataforma que é o Kanban, é a mesma ferramenta, só que uma utilização um pouco diferente do que a gente tem o tradicional, que é o que está sendo empregado. Então a gente coloca as características, nesse exemplo aqui, que eu não comentei no começo, né? A gente pode usar post-its ou os próprios cartões ali, como uma fita crepe, os materiais são bem tranquilos, e aqui os cartões são como se fossem os clientes. Então a gente tem o nosso funil, né, de contato, os clientes que chegam para a gente, e de acordo com que o cliente vai superando as etapas dentro do nosso processo de negociação, a gente consegue fazer essa modificação. Então nesse exemplo aqui, cada cliente ele tem uma cor, que a gente está usando os post-its, então a gente vai passando as etapas desse cliente. Então muitas vezes eu recebo o cliente X, ele vai estar na minha etapa de contato inicial. Então o meu vendedor já fez a abordagem, mandou uma mensagem no WhatsApp, algum e-mail, fez uma ligação. A partir dali ele evoluiu. Mandei uma proposta. Então ele consegue trocando as etapas de todo o seu processo que ele executa, facilitando tanto o que ele tem para fazer, onde ele concentra as atividades, onde a etapa que cada cliente está em todo o seu plano de ação. Então isso fica muito bem estruturado, tanto para o colaborador fazer o seu manejo diário e ver onde ele precisa dar um gás ou não precisa, e também para o gestor dele para acompanhar como as atividades estão sendo evoluídas. Então, acompanhando o processo aqui, depois que ele enviou a proposta, aí ele vai entrar em negociação, então ele vai trocando o seu campo aqui de etapa dentro do Kanban de uma forma muito mais assertiva. E como a gente falou no começo, viu na aula teórica, eu reforço aqui, o Kanban nada mais é do que uma gestão à vista. Ele é um quadro, né, na tradução literal, é um quadro visual. Então aqui é a etapa de você bater o olho e conseguir enxergar quais são as etapas do seu processo, em que fase que está cada atividade, quem é o responsável e principalmente ver onde tem gargalos, onde que precisa alocar mais mão de obra. Por exemplo, nesse exemplo, talvez eu teria 4 pessoas em contratos e aqui teria mais tranquilo. Eu podia alocar as pessoas, eu podia ver aonde o processo talvez está mais demorado ou mais falho, porque ele está mais concentrado aqui, e eu consigo distribuir minha equipe nas atividades. Então eu consigo ter um processo com a melhor gestão, com uma melhor recorrência, no prazo melhor. Então para o gestor analisar o Kanban é algo muito visual e isso agrega bastante.
E só citando aqui, nessa ferramenta mais analógica, né, sem usar tecnologia, sem usar tudo, aqui a gente utilizou alguns papel para imprimir com as características que foram utilizadas, bem simples mesmo, aqui alguns post-its e fita crepe, e aqui você consegue utilizar o Kanban de uma forma muito fácil dentro da sua empresa. Aí agora na sequência a gente vai trazer uma parte mais prática, mas aí a gente vai ver isso no computador, utilizando um celular, um tablet, e eu vou apresentar para vocês aqui algumas ferramentas gratuitas que a gente consegue replicar o que a gente fez aqui de uma forma mais analógica, a gente consegue fazer também utilizando os computadores. Então acompanha aí que vem coisa boa. Olá pessoal, tudo bom? Felipe na área novamente, dando continuidade aqui à nossa aula prática, como a gente já pôde ver aqui, né, uma parte agora mais analógica, né? Vamos poder utilizar a tecnologia para isso, mas a gente está em 2024, né? Tem muitos aplicativos, computador, entre outras informações aí que são de suma importância e que nos agregam no dia a dia, né? Por que não usar? Então vou trazer para vocês aqui duas plataformas, dois softwares que eu utilizo no meu dia a dia, nesse primeiro instante, que a gente pode aplicar a ferramenta do Kanban da mesma forma como a gente viu. Apresentei uma forma que a gente já consegue aplicar de imediato, né, fazendo uma coisa mais arcaica e tradicional, utilizando papel, os post-its, e a gente consegue fazer isso na mão mesmo. Mas a gente pode fazer também uma parte mais organizada, onde a gente consegue compartilhar com todos os colaboradores. A parte da gestão ela está no nosso bolso, né, no celular ou no tablet. A ideia é a mesma, mas aqui vou apresentar para vocês duas ferramentas gratuitas que também vocês conseguem já aplicar imediatamente, tanto nos processos dentro da sua empresa, como também nos processos relacionados aí ao seu dia a dia e seu cotidiano. Então, pessoal, a primeira ferramenta aqui que eu estou utilizando é o Trello. O Trello é um software que tem seu plano pago também, mas a gente consegue utilizar muito bem o plano gratuito, e ele é principalmente para a gente fazer a gestão das atividades. Ele transforma aí como um aplicativo de gestão. Eu já trago aqui para vocês, pessoal, a gente já está dentro da plataforma, vocês podem acessar aí tranquilamente, trello.com, para vocês fazerem o seu login. O meu aqui é bem simples, você vai precisar criar a conta, aqui eu já estou logado na minha conta, e aqui é a interface que a gente utiliza, é o que vocês vão ter, o software é em português. Então aqui os quadros são como se fossem as telas onde a gente pode fazer nosso relacionamento e a nossa troca de informação. Aqui são os quadros que eu tenho dentro da minha interface. E aqui vou entrar para vocês aqui, bem basicamente, é criar um novo quadro, mas já vou entrar aqui no nosso processo. É bem simples, onde a gente vai ter uma lista de atividades, que a gente chama aqui de lista. Então eu tenho 3 listas aqui, onde a gente vai compor as nossas atividades. Então aqui, basicamente, vou repetir o processo para vocês. Ó, eu posso criar os campos aqui, ó, to do, da mesma forma, né, o in process, e também o done. Ou se preferir, pode colocar em português também, não tem problema nenhum nisso, né? Estamos no Brasil, a fazer, em progresso, ou se não, concluído. Então aqui vai ser o nosso quadro, assim como a gente replicou na parede, como a gente pode ver, é os quadros onde a gente vai colocar as informações, e aqui tem os quadros. E a partir que a gente cria os quadros, logo abaixo, a gente pode criar os cartões. Então aqui, ó, eu clico aqui, como falei, né, um software em português ajuda bastante, até intuitivo. A gente vai adicionar um cartão, e aqui a gente vai colocar todas as nossas atividades. Então a gente pode pôr, vamos dar um exemplo aqui, que seria fazer contato com o RH. Depois uma outra atividade, né? Fazer o orçamento do treinamento sobre inovação. Solicitar ao financeiro pagamento de boleto X. Comunicar
fulano. A gente pode fazer toda a descrição das atividades, muito daqui é mais o gestor que vai fazer as atividades, e algo que seria mais até interessante aqui para a gente incorporar, pessoal, vai na criatividade, vou criar um outro to-do aqui, ó, é bem fácil, a gente no arrasto do mouse a gente consegue fazer, e vamos colocar essa aqui que seria um cadastro de todas as atividades. Então nesse primeiro momento aqui a gente pode preencher quantas atividades forem necessárias, marcar reunião com a diretoria, solicitar ao time de marketing postagem no Instagram, gravar vídeo. Então a gente pode pôr todas as atividades que a gente vai fazer no decorrer aqui da nossa semana ou do nosso horizonte de planejamento. Falaria uma semana, no máximo 15 dias para a gente fazer a gestão. E aqui a gente consegue, o gestor, alocar as atividades ou também no seu próprio dia a dia, né, as atividades da semana. E aqui a gente pode puxar e arrastar. Então, ó, a fazer, né? Vamos colocar aqui também, a gente não pode colocar um monte de atividades para a gente não ser produtivo, né? Mas faz quanto que a gente coloca as atividades que estão programadas para aquela semana, então pode ter umas outras atividades que vai depender da realização de uma outra, então as atividades podem ficar nesse campo aqui de stand-by. E de acordo com o que o colaborador for fazendo as atividades, ele pode fazer aquele processo que a gente estava fazendo manualmente. Então, fiz o contato com o RH. Estou processando isso, é o que eu estou executando no momento. Fiz o contato, opa, já finalizei essa atividade. Agora eu estou no processo de fazer o orçamento do treinamento. Então aqui o colaborador ele consegue arrastar as suas atividades e o gestor acompanhar. O que é mais legal ainda aqui no Trello, que aí a gente consegue personalizar? Se a gente entrar dentro do cartão, eu consigo atribuir essa atividade a alguma pessoa. Então, no caso aqui sou eu, vou atribuir a mim nesse caso, mas eu teria uma lista aqui da minha equipe. Então, eu poderia direcionar aquela atividade a uma pessoa, ou mesmo colocar duas pessoas para fazer a atividade. Se é uma atividade mais complexa, igual aqui, solicitar o financeiro pagamento do boleto X, eu posso pôr uma descrição para ele, o boleto do banco X, valor Y, vencimento tal. Posso anexar o PDF desse boleto, por exemplo. Eu posso colocar algumas informações que vai auxiliar ele, né? Como se fosse uma instrução de trabalho. Isso também facilita muito. Eu consigo colocar nesse cartão também, aí é mais uma parte de personalização, que a tecnologia acaba nos apoiando, igual a gente tinha um post-it amarelo, verde, vermelho, é a gente colocar etiquetas para marcar a etiqueta com alguma coisa, faz conta que a gente tem uma coisa que é de suma importância, ou a gente pode colocar as priorizações. Então a gente pode pôr essa etiqueta de importância e vamos colocar uma outra verde que ela pode ser não tão importante. Vamos colocar ela como ok, por exemplo, que ela tem que ser feita, né? Então a gente tem essas duas etiquetas. Então eu posso pôr nas atividades o nível de importância que eu posso colocar naquele cartão. Então eu consigo chamar mais uma atenção e de acordo com o que eu atribuir a atividade, aqui eu botei o rosto da pessoa, o cadastro da pessoa, a pessoa vai receber um e-mail, uma informação com aquela atividade que foi nomeada para ela. Então, no caso, tendo mais pessoas na equipe, ela pode ir fazendo a transição das informações. Como falei, ela pode anexar algum tipo de arquivo. Então, nesse caso, a gente podia anexar o próprio boleto, eu consigo colocar um link. Aqui a questão de capa é mais uma questão mais de a gente fazer uma personalização. A capa é essa parte superior aqui, ela só muda o jeitão do cartão, mas não é algo tão importante assim, mas é algo mais relacionado aqui à parte de personalização, ó, aqui relacionado à capa, posso manter o cartão inteiro de uma cor ou não, aqui a gente faço aí a solicitação para vocês criarem a sua conta no Trello, para vocês analisarem, e aqui eu consigo fazer a transferência, mas basicamente também, se eu preciso reportar alguma coisa para o gestor, para uma tomada de decisão, eu consigo colocar a mensagem aqui, tipo, o boleto venceu, por exemplo, posso deixar uma mensagem para ele, que ele vai acompanhar. Então a gente consegue facilitar a comunicação. Estou encaminhando. Aí o gestor vai responder: estou encaminhando um novo boleto
atualizado. Pode vir aqui e anexar ele. Então a gente consegue fazer uma troca de informações, uma comunicação assertiva, de uma forma com que a gente consiga padronizar e cercar as informações e fazer uma comunicação direcionada. Então a gente pode criar todas as nossas atividades aqui, o gestor pode, de acordo com o que a gente vai finalizando as atividades, né? Igual a gente comentou. A gente pode colocar a questão de ter feito ou não, então aqui a própria lista também, a gente consegue colocar, deixa eu tirar essa dúvida, colocar ela numa cor diferente. Acredito que sim, por cada lista numa cor para fazer uma diferenciação, mas basicamente a gente cria a nossa lista de atividades aqui, atividades 1, atividade 2, atividade 3, a gente vai preenchendo todas as atividades que a gente tem na semana ou na quinzena e de acordo com o que for executando, a gente sabe o que o colaborador está fazendo, o que ele está aguardando, o que ele já concluiu. Então isso para a gestão de um projeto de inovação facilita muito. Então aqui a internet, né, isso tem um aplicativo também tanto na Apple Store como também na própria Play Store, então dá para usar iOS e no Android tranquilamente. Basta ter um e-mail, a plataforma, como falei novamente, é gratuita, então ela facilita muito o manejo, a troca de informações aqui de uma forma mais sistemática, de uma forma mais visual, como falamos, né? Kanban significa quadro, então facilita muito a parte da gestão visual, né? Da gestão à vista. E aqui na palma da sua mão, no celular, no tablet ou no próprio computador, a gente consegue fazer o manejo das atividades, o manejo do projeto de uma forma muito mais assertiva. E aí é só replicar e utilizar. Vou trazer um exemplo aqui sobre um quadro um pouco mais elaborado, naquele mesmo sentido, né, que a gente tinha apenas 3 condições, né? No caso, tarefas a fazer, em progresso e tarefas concluídas. Aqui já é um dimensionamento que tem um Kanban aqui, que vocês vão perceber, mas a gente consegue quebrar ela em mais atividades. Então aqui já é um quadro, um exemplo, né? Um template, né? Mas é um Kanban mais estruturado. Então pode ver que a gente utiliza as etiquetas, igual eu mencionei para vocês, e aqui quais são as etapas, né? Quais são os recursos do projeto, ou seja, quais atividades têm que ser feitas, aqui talvez algumas dúvidas e perguntas da equipe na reunião diária que a gente aplica, talvez na segunda-feira no primeiro horário, e aqui o Kanban, né, a fazer atividades pendentes que talvez ficaram da semana passada e não foram concluídas, algumas atividades que estão em stand-by foram bloqueadas de acordo com algum processo e as atividades concluídas. E aqui é interessante, igual no cartão, pessoal, a gente consegue colocar um GIF, uma animação, uma imagem, um emotion. Então dá para a gente personalizar, isso fica atrativo também para o colaborador que tem um domínio na tecnologia básica, algumas informações. Outra coisa aqui também, que são algumas coisas a mais que a gente consegue colocar dentro do cartão, que aí no nosso rascunho feito à mão não é possível, a gente pode criar checklists. Então tem esse botãozinho aqui para adicionar no cartão. Então eu consigo pôr as datas e o que tem que ser feito. Então a pessoa pode ir dando check nas suas atividades concluídas, de forma que ela possa quebrar em super etapas. De acordo com que ela conclui tudo, o próprio cartão aqui aparece que as atividades foram todas feitas, então ela pode trazer ela para cá e concluir a atividade. Igual a gente viu, né, a questão aqui principalmente das etiquetas, né, o que está alguma coisa, ó, prioridade, algum tipo de dica, alguma coisa relacionada ao time e tudo mais. Uma outra informação que é bem bacana, né, a gente consegue pôr data para vencer a atividade. Então aquela questão do prazo que a gente tinha no cartão manual, a gente consegue colocar o prazo para as atividades. Então eu consigo vir aqui, ó, tem aqui a questão da data, né, que dia que ela vai entregar e o horário que ela vai entregar. E ao mesmo tempo eu consigo colocar lembretes para a pessoa receber um e-mail ou uma notificação no celular, que dia que ela precisa entregar aquela atividade. Então vai notificar ela faltando 5 minutos, talvez numa reunião, beleza, mas ela tem que entregar um relatório. Ó, 2 dias, ó, tem que fazer o relatório para o Felipe tal dia. Então eu consigo trabalhar de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito concentrada e de acordo com o que ela vai checando, ó, fiz a atividade, concluí, ela vem cá e arrasta mais uma atividade concluída. E por aí a gente vai fazendo a gestão das nossas atividades da melhor forma possível. Então, pessoal, essa é uma ferramenta que é o Trello, como reforçando aqui, é uma ferramenta gratuita. Vou deixar o link aí também para vocês conseguirem acessar, mas basicamente trello.com, criar seu cadastro com qualquer e-mail. Pode utilizar tanto nas atividades da empresa,
como falei, no dia a dia, gestão de equipes, mas também nas suas atividades de rotina aí também no dia a dia. Então, essa primeira ferramenta é o Trello, e vou apresentar uma outra também que eu gosto bastante, que muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente trata com um time muito grande, de cada pessoa ter uma afinidade por algum software ou algum tipo de análise, então a gente consegue atender o bom de vários mundos, né? O Trello aqui é uma visualização do próprio Kanban mesmo, o Trello é um Kanban em si, que é em questão de listas e cartões, mas vou apresentar uma ferramenta que é um pouco diversificada, confesso que eu utilizo ela nos dias a dia, acho uma ferramenta bem completa e atende muito bem ao que eu preciso no meu dia a dia de trabalho e também no meu dia a dia pessoal, então tive esse cuidado de trazer também uma ferramenta a mais para vocês aí. Espero que vocês gostem. E a ferramenta que eu venho falar é uma ferramenta chamada de Airtable. É uma ferramenta também gratuita, é uma ferramenta com dinamismo bem interessante e ela funciona numa mesma didática, numa mesma característica que o Trello. Só que a gente consegue fazer alguns tipos de visualização um pouco mais diferente. Aqui, pessoal, ela está no idioma inglês, mas ela funciona também, tem um idioma português, isso aí pode ficar tranquilo que vocês conseguem acessar também, alguém que tem um pouco mais de dificuldade. Mas basicamente, pessoal, o grande diferencial é que eu consigo criar visualizações do meu banco de dados diferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês bem claro. Aqui, a gente vai preencher como se fosse uma tabela no Excel. Esse tipo de visualização que a gente está vendo é como se fosse um Excel. Então, seriam as atividades que eu preciso preencher durante a minha semana. Então, vamos puxar aquelas mesmas informações, né? Assistir o vídeo do curso de inovação. Enviar e-mail para a diretoria. Vamos solicitar o pagamento do boleto para o setor financeiro. Informar o gestor. Comunicar o RH sobre a viagem do final de semana. Comprar bateria para o computador. Uma lista de tarefas que a gente teria que fazer, né? Aqui só uma forma de exemplo, pessoal. Eu consigo adicionar o responsável pelaquela atividade, então eu posso colocar e cadastrar as pessoas, por exemplo, cadastrar o Felipe, um pouquinho Alex, Jean, Ana. Então, aqui eu posso ir cadastrando as pessoas, que são vários responsáveis, e de acordo com o que eu vou cadastrando também, pessoal, eu consigo ver as opções que já foram preenchidas. Então, esses foi o que eu preenchi, mas eu já estava com um preset aqui, né? Então, eu poderia ter colocado minha equipe. Então, essa atividade é o Rodrigo, essa atividade quem vai fazer é a Amanda, posso colocar o André, e junto com a Beatriz, então posso cadastrar toda a minha equipe nesse campo aqui. Então eu tenho aqui o campo L é de múltiplas seleções, eu posso colocar ou eu posso retirar a pessoa. Isso aqui evita com que a gente preencha de uma forma errada, algum erro de português, alguma coisa que acaba no banco de dados aí. A gente consegue, quem trabalha com dados entende um pouco sobre isso, a gente acaba trocando algumas letras, põe espaço onde a gente não é necessário, então a gente acaba perdendo um pouco aqui algumas atividades, né? Mas aqui eu preencho quem é o responsável, consigo colocar uma data, então que dia que ele tem que me entregar. Então eu consigo promover as datas de entrega que ele tem para fazer aquela atividade, colocando de uma forma aqui bem genérica mesmo. Mas isso aqui é importante de ter a data, que a gente vai ver lá na frente que a gente tem um tipo de visualização de calendário que a gente consegue espaçar isso. E o grande segredo aqui no caso do Kanban é qual é o status que a atividade está. Igual aqui eu coloco aqueles status. Então eu crio as etapas tanto do meu processo de inovação, ou aqui pensando no Kanban mesmo de uma forma básica e usual, né? Vamos por assim, o DNA, que são as três aqui, né? A fazer, em progresso e concluído, e também algumas atividades que a gente pode aguardar, né? Vai que a gente escreve o projeto inteiro aqui de uma vez só, quando a gente vai montar o Kanban, pode colocar atividades aí
dentro do escopo do projeto, a gente pode deixar as atividades já cadastradas no sistema e depois a gente ir fazendo as dependências. Mas olhando aqui, vamos colocar de uma forma assim bem sistemática aqui, bem aleatória, colocar as atividades em progresso, algumas atividades a fazer e algumas atividades que já foram concluídas. Mas para exemplificar mesmo, pessoal. Então aqui eu tenho uma visualização em formato de tabela. Algumas coisas aqui eu já consigo fazer de uma forma mais sistemática, que talvez é classificar pelo prazo. Então, qual atividade que eu tenho que entregar mais cedo, né? Então, eu tenho as atividades que aqui no caso do mês 3, né, em mês do março até em junho. Então, eu sei qual atividade que eu tenho que priorizar mais. Eu sei o status que essa atividade está, então eu consigo fazer alguns manejos. Eu quero saber só as atividades que a Ana Carla tem que fazer. Eu consigo agrupar as atividades pelas pessoas. Então, onde é o André e a Beatriz vai fazer, só a Amanda tem que fazer, o Rodrigo, a Joana e o José, o Francisco. Então, consigo fazer uma análise de dados um pouco mais sistemática, que ajuda bastante na minha análise. Mas o mais interessante dessa ferramenta é essa aba aqui de visualizações, views, onde eu tenho aqui o registro em forma de tabela, no caso uma tabela do Excel, algo que a gente já tem rotina de utilizar. E aqui eu tenho uma visualização que eu posso cadastrar várias. Eu uso mais a Kanban e o calendário, que eu clicando em Kanban, ele já transforma o meu tipo de visualização naquela visualização que a gente tinha no Trello. Então eu tenho as ferramentas, eu tenho as atividades classificadas de acordo com o meu status. Então eu sei as atividades, da mesma forma que eu consigo utilizar no Trello, ó, eu consigo arrastar elas, eu consigo mudar, e o que eu mudar aqui, ela vai mudar na minha visualização. Vou dar um exemplo. A atividade da Ana Carla, que é entrar em contato com a empresa, ela está a fazer. Faz conta que a Ana Carla realizou, então ela concluiu. Eu arrastando aqui, ó, a atividade da Ana Carla virou uma atividade concluída. E se eu voltar aqui na minha visualização, posso ir e voltar, a gente vai ver que a atividade da Ana Carla, que era entrar em contato, o status dela já está como concluído. E se eu mexer aqui, ó, colocar em processo, posso retornar lá na minha visualização do Kanban, que é a atividade da Ana Carla, ó, ela aqui, entrar em contato, agora está em processo, né, em progresso. Perdão, pessoal. Mas então é uma ferramenta muito completa, é uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, porque ela tem várias visualizações e aqui um plus, que é bem bacana também, ó, eu posso projetar isso num calendário e isso é como se fosse uma agenda, né? Posso ver qual atividade que eu tenho naquela determinado mês e eu consigo acessar a atividade, ó, eu tenho um prazo de entregar no dia 1º de março, tem uma atividade para entregar no dia 3 de março, eu consigo entrar aqui, ver os detalhes, ver as informações, consigo trocar essa atividade aqui, vamos pegar as que já está concluída, mas informar o gestor, eu posso abrir ela aqui de uma forma geral, posso, ó, que era para fazer, eu já concluí. Então toda a edição que eu fazer aqui, ela vai transformar todos os outros do meu relacionamento. Então aqui eu tenho um calendário, eu tenho a visualização de Kanban, que é a nossa ferramenta propriamente dita, né, o gráfico e tudo mais. E aqui é algo que eu gosto bastante, que é mais uma análise do gestor, é para a gente ver o número de atividades que está em cada etapa. Para a gente saber onde a gente alocar mais pessoas, tem muita atividade em processo, está travando muito. O ideal é que a gente tenha mais atividades principalmente concluídas, claro, mas que a gente tenha um equilíbrio entre os 3 pilares de forma que estejam bem distribuídos. Estando bem distribuída, quer dizer que a gente está tendo um progresso no nosso projeto, ou seja, as atividades estão passando dentro do funil e estão sendo realizadas e sendo concluídas, mas se muitas atividades ficarem travadas aqui no setor em progresso, quer dizer que ou a gente está com a mão de obra deficitária, preciso pôr mais gente para rodar as atividades, ou muitas vezes a gente não está tendo uma produtividade e não está conseguindo concluir as atividades. E uma coisa em metodologias ágeis que a gente sempre fala, que a iniciativa é interessante, iniciar muitas atividades, principalmente quando a gente fala de inovação, mas a acabativa, a ideia de acabar as atividades também é super importante. Então é ideal que as atividades cheguem até o final para que a gente comece novas atividades. Então é a importância também do gestor analisar cada detalhe desse. E essa então aqui é a ferramenta Airtable. A ideia é a mesma do Trello, pode acessar airtable.com, vou deixar o link também na descrição, onde a gente consegue as informações para fazer o login. É uma ferramenta gratuita também, você consegue compartilhar com o seu time, pode utilizar tanto aí no seu ambiente empresarial, mas também no seu ambiente pessoal, também na sua rotina do dia a dia.
Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final dessa aula prática aqui, é uma aula mais mão na massa, forma de aplicar o Kanban aí no seu dia a dia de uma forma, um passo a passo aí, e algum conhecimento de algumas ferramentas que vocês podem utilizar aí no desenvolver do seu trabalho, como gestor, como líder, ou também no seu dia a dia aí para suas rotinas diárias, tá bom? Um abraço e a gente vê no próximo módulo. Tchau, tchau.